Se você quer sair do Brasil, este vídeo é para você. Às vezes você está aí se lamentando da realidade que você tem, está sofrendo com a rotina, não aguenta mais o seu trabalho, você acha que a sua vida não tem perspectiva e que a única solução seria sair do Brasil. Se este é o seu pensamento, eu quero que você assista este vídeo até o final, porque eu vou falar questões muito importantes que você precisa prestar atenção antes de tomar esta decisão. Mas afinal, por que eu devo te ouvir? Quem é você? Meu nome é Lúcia, eu moro aqui no Canadá desde 2019. Eu também, lá atrás, em 2018, estava com os mesmos questionamentos que você pode estar tendo agora. Eu converso com milhares de pessoas e ao longo desses 6 anos eu conheci a história de muita gente nesta jornada de imigração. E essas pessoas, elas têm lições muito importantes que podem ser válidas para você, que está com esses questionamentos de mudança de país. Então, se eu fosse você, eu já deixaria o like nesse vídeo, que eu tenho certeza que muitas coisas que eu for falar aqui vão ser importantes para você tomar essa decisão de sair ou não do Brasil. Será que o Brasil realmente não é mais para você? Vamos conversar sobre isso. Tem horas que parece que tá dando tudo errado na sua vida. Você odeia o seu trabalho, o seu salário é muito ruim, às vezes você passa horas e horas e horas no transporte ou então no trânsito, nesses deslocamentos para lá e para cá, do seu trabalho para sua casa, para a escola dos seus filhos. A escola dos seus filhos, então, Deus me livre. A escola pública, você acha que ela é muito ruim e a escola particular custa uma fortuna. Muita gente reclama da saúde pública no Brasil, que a saúde pública ela está sucateada e os planos de saúde privados, eles custam também uma fortuna. Que salário que você precisa ganhar para você conseguir pagar esses planos de saúde para você conseguir ter acesso à saúde no Brasil? Quando você começa a falar com seus amigos, com seus parentes sobre os impostos no Brasil, então, aí você entra num buraco, você fala, caramba, o que vai ser do futuro deste país? Sem falar na política. Se fala na política, às vezes dá até briga de família. Se você tem esse tipo de pensamento, preste atenção. É óbvio que muitos desses pontos, infelizmente, nós não temos controle. Nós não temos como chegar no governo e falar assim, governo, presta atenção, arruma isso aí que já não dá mais. Não é assim que funciona. É um processo burocrático. E isso, infelizmente, não é só no Brasil. Se você vir aqui para o Canadá, se você for para os Estados Unidos, se você for para a Europa, você vai perceber que, infelizmente, a política é assim. O sistema, ele é assim. Então, é um processo burocrático que, infelizmente, nós não temos o poder de chegar lá e falar assim, ó, gente, pelo amor de Deus, muda isso aqui que não tá dando certo. Não. E aí que muita gente acaba se frustrando. Ela acha que este é um problema só do Brasil. Ah, Lúcia, mas fora é melhor. Sim, de fato, em muitos aspectos vai ser melhor. Só que eu quero que você entenda que este tipo de reclamação não vai simplesmente sumir só pelo fato de você estar saindo no Brasil. O sistema, o governo, a política, ele é diferente sim. Mas isso não significa que este problema não fará mais parte da sua vida. Na verdade, serão outros problemas, um outro tipo de preocupação. E é por isso que eu quero te chamar a atenção a esses pontos. Da mesma forma, você se sentir desvalorizado no seu trabalho. Parece que você trabalha e você não vê retorno em relação a esse trabalho. Se você conversar com muitas pessoas que moram aqui no Canadá, elas vão dizer exatamente a mesma coisa, que elas trabalham, e meu Deus, os impostos, e meu Deus, o meu salário, e minha vida não tá indo para frente. E quando a gente fala de qualidade de vida, a logística que você pega para você ir para o trabalho, o tempo que você demora no trânsito, dependendo da cidade que a pessoa mora aqui no Canadá, essa também vai ser a realidade dela. Ficar uma hora e meia no ônibus esperando para chegar em casa, ou então vai ficar no trânsito para conseguir chegar na casa dela, saindo do trabalho naquele horário de pico. Então o que acontece? A maioria das pessoas, elas estão trocando uma realidade ruim no Brasil, achando que o simples fato de chegar aqui no Canadá vai magicamente solucionar todos os problemas dela. E não é assim que funciona para boa parte das pessoas. Se você não tiver um planejamento nesta jornada de imigração, de nada adianta você apenas reclamar do Brasil e achar que o fato de você sair deste país e chegar no Canadá, por exemplo,
vai mudar a sua vida. Então, hoje em dia, inclusive, não é incomum de você pesquisar vídeos sobre a vida no Canadá e você vê muita gente frustrada. Frustrada com o quê, Lúcia? Frustrada com os impostos, frustradas que elas não conseguem comprar uma casa, frustradas que elas não conseguem um emprego, frustradas porque elas não conseguiram encontrar a tão sonhada qualidade de vida que, quando elas estavam lá no Brasil, elas achavam que elas alcançariam pelo simples fato delas chegarem aqui no Canadá. Então, o país pode sim ser um país com muito mais oportunidades, que pode te dar uma qualidade de vida melhor, mas o que você vai fazer para você alcançar esta vida aqui no país? Será que você tem um idioma? Que aqui no Canadá, as línguas oficiais são inglês e francês. Você fala uma dessas duas línguas? Não, no seu tô no zero absoluto. Então, que tipo de emprego você acha que você vai conseguir aqui no Canadá se você não fala os idiomas do país? Se você não fala pelo menos um dos idiomas aqui no país, como que você acha que vai ser o seu desempenho na entrevista de emprego? Como que você acha que vai ser a conversação ali com os nativos, com os canadenses, com os outros imigrantes que estão aqui no país? Pois é nisso que você precisa prestar atenção. A grande maioria das pessoas, quando a gente posta as oportunidades lá no Instagram, inclusive se você não nos segue, é Canadá Mais Que Um Sonho. Frequentemente eu acabo postando algumas notícias lá no nosso perfil. A propósito, postei esses dias sobre um programa rural que acabou sendo lançado no início do ano aqui no Canadá. Então tem algumas oportunidades de imigração, só que muitas vezes as pessoas acabam pecando no mais básico desse planejamento, que é o idioma. Então, se você rolar ali nos comentários dessa postagem, muita gente até fala: nossa, perfeito, eu já tô pronto para mudar, eu quero sair do Brasil, eu quero abraçar essa oportunidade, mas eu não falo o idioma. Então preste atenção nesses detalhes, que não é simplesmente o sonho, o desejo de sair do Brasil e simplesmente tudo magicamente vai se resolver na sua jornada de imigração. Não, você precisa de planejamento e prestar atenção nesses pontos importantes, porque senão você apenas vai estar trocando essa vida que você tem no Brasil por praticamente a mesma realidade aqui no Canadá. Só que em uma cultura diferente, um idioma diferente, o clima diferente e talvez fique ainda mais pesado do que a realidade que você tinha no Brasil. E eu até quero trazer uma reflexão para vocês. Pode ser que muita gente encare isso de uma forma ruim, mas eu quero que você pense sobre isso. Será que você já morou em alguma outra cidade do Brasil? Você já morou em algum outro estado do Brasil para você entender como que é o impacto de qualquer mudança na sua vida? Só o fato de você mudar de um determinado estado do Brasil para outro estado, num lugar onde tem a mesma língua que você tem, só que você está mudando de uma região que tem uma determinada tradição para uma outra região onde as tradições são um pouco diferentes. Só o fato de você mudar, por exemplo, de São Paulo para o Rio Grande do Sul, você mudar do Ceará para São Paulo, você mudar de Santa Catarina para Minas Gerais, só o fato de você fazer uma mudança de estado, isso já vai trazer um determinado impacto para você. Agora, imagine você mudar de país. E por que eu estou trazendo essa reflexão para você? Pelo fato de você estar tendo uma realidade ruim no Brasil e você acha que em qualquer outro lugar do Brasil a sua realidade vai ser a mesma. Pode ser. Dependendo da sua motivação em sair do Brasil, que sim, apenas sair do Brasil vai ser a única saída para você realmente resolver essa questão que é a sua prioridade. E esse é um ponto extremamente importante no seu planejamento. Você entendeu por que você quer sair do Brasil. Temas como segurança, por exemplo, não é tão simples de você resolver. Você pode sair de um determinado lugar do Brasil, por exemplo, Rio de Janeiro, que é sabido que é uma cidade muito violenta. Você pode mudar para Santa Catarina, por exemplo. É óbvio que não tem nenhuma cidade em Santa Catarina que é comparável ao Rio de Janeiro, por exemplo. Porém, não tem nenhuma cidade no mundo que é comparável ao Rio de Janeiro, ao que você vai ter no Rio de Janeiro, coisas boas do Rio de Janeiro. Infelizmente, você querer encontrar um Rio de Janeiro mais seguro é uma ilusão. Então você vai mudar realmente de ambiente e algumas coisas você vai ter que abrir mão. Então talvez os recursos, as vantagens que você tem no Rio de Janeiro, você possa não encontrar em outro lugar. Mas a sua prioridade é querer ir para um lugar mais seguro e talvez
dependendo das suas prioridades, em Santa Catarina, por exemplo, no Rio Grande do Sul, por exemplo, você vai encontrar uma cidade que seja mais segura e que isso por si só já vai te trazer mais qualidade de vida. É óbvio que eu estou falando cidades aqui hipotéticas só para vocês imaginarem essa diferença. Não estou aconselhando ninguém a sair do Rio de Janeiro e ir para Santa Catarina, pelo amor de Deus, né? Então, por exemplo, Lúcia, mas Santa Catarina o transporte público não é como no Rio de Janeiro. Joinville não tem o transporte público como Rio de Janeiro. Não tem como você comparar Joinville com Rio de Janeiro em termos de estrutura. Só que eu só quero trazer uma reflexão aqui para você. Muita gente, às vezes, sai do Rio de Janeiro para morar em Moncton, New Brunswick, aqui no Canadá. É esse tipo de movimento que as pessoas estão fazendo. Ela está saindo do Rio de Janeiro, ela está saindo de São Paulo, grandes centros no Brasil, e ela vem morar aqui no interior do Canadá. E esse tipo de mudança é muito brusco. Então, só para vocês entenderem o que muitas pessoas estão fazendo nessa mudança de país. Ela está saindo de uma cidade que é uma das maiores cidades do Brasil e mudando para o interior do Canadá, para regiões que têm menos de 500 mil de habitantes, onde o acesso a coisas é completamente diferente do acesso que ela tinha no Rio de Janeiro, onde a estrutura dessas cidades é diferente da estrutura que ela tinha no Rio de Janeiro. E o pensamento de algumas pessoas, mas pelo menos eu estou indo para um lugar mais seguro. Talvez no Brasil você também fosse encontrar lugares onde você teria menos acesso, você teria menos estrutura, mas você teria mais segurança. Mas você estaria no Brasil com a sua cultura e com o seu idioma, que é o ponto, o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas nessa jornada de imigração. E eu digo isso novamente, apenas para você pensar. Porque muitas pessoas elas não pensam nisso antes de sair do Brasil. E então quando ela chega aqui no Canadá com uma cultura completamente diferente, um idioma diferente, ela nem pensou nessa possibilidade. Falou assim, caramba, não, eu vou chegar lá. Não, é parecido com o Brasil, tá tudo certo, é pertinho, não tem muita diferença. É muita diferença. E a pessoa ela não consegue se adaptar por causa do clima, por causa da língua, pelo convívio com outras culturas. E então ela fica frustrada, porque ela perdeu anos da vida dela no Brasil, se planejando para fazer uma jornada de imigração e às vezes nem era isso que ela queria. Ela só queria ter um pouco mais de leveza na vida dela, que talvez mudando para uma outra cidade no Brasil ela encontraria isso. Ô Lúcia, mas o seu canal fala sobre mudar para o Canadá, mas é mudar para o Canadá com mais qualidade de vida. Você seguir nessa jornada iludido por uma realidade que não existe, não te traz mais qualidade de vida. Então esse vídeo é para você refletir em relação à sua realidade hoje no Brasil. Quais são os pontos da sua realidade hoje no Brasil que estão realmente fazendo com que você não tenha qualidade de vida? Será que é o seu trabalho que é ruim? O que você poderia mudar no seu trabalho para você conseguir ter mais qualidade de vida, para você realmente ter mais leveza na sua vida, na sua logística, nessas longas horas aí que você passa no trânsito ou então no transporte público? O que poderia ser feito nessa realidade para você ter mais qualidade de vida? A compra da casa própria, poxa vida, mas será que se você saísse da cidade que você está e fosse para uma cidade menor, você conseguiria comprar uma casa? Se questione em relação a isso. Então esse é o passo número 1 para você construir a sua jornada de imigração. É você realmente analisar o que pode ser feito na sua realidade hoje para que você consiga, morando no Brasil, ter mais qualidade de vida. O que pode ser ajustado hoje na sua rotina para que você consiga melhorar de vida? Porque o que acontece? Se a sua vida tá tão ruim a ponto de você achar que sair do Brasil é a única solução da sua vida, muitas vezes é aí que, no desespero, você acaba tomando decisões precipitadas nessa jornada. É aí que é capaz de você vender tudo o que você tem no Brasil na esperança de você ter uma vida melhor no Canadá. Às vezes você nem se prepara para essa vida, você apenas sonhou que seria uma vida melhor, você apenas tem a expectativa que seria uma vida melhor, mas infelizmente você não estudou o idioma, você não estudou o mercado de trabalho, você não conhece ninguém, você não conhece a cultura e você acaba se frustrando. Você vendeu tudo o que você tinha no Brasil por causa de um sonho. E esse sonho, infelizmente, ele só existia na sua expectativa. A realidade que pode ser que você encontre aqui no Canadá, talvez não seja compatível
com essa expectativa. Por isso que eu sempre acabo falando aqui no canal que o seu planejamento ele precisa ser estratégico. E é assim que você vai conseguir colher mais qualidade de vida. Porque se você não conhece a realidade do Canadá, você vive o quê? No campo dos sonhos. Você fica só sonhando com uma determinada realidade, vendo vídeos e vídeos e vídeos no YouTube, mas você de fato não tem um planejamento estratégico com um passo a passo de tudo que você precisa fazer para você encarar essa jornada de imigração. E é isso que eu faço na Jornada do Imigrante, que é a nossa comunidade, onde ali você vai encontrar todas as informações para você trilhar essa jornada da melhor forma possível, para que você consiga qualidade de vida não apenas quando você chegar aqui no Canadá, mas desde o começo você já construiu um planejamento que realmente vai te dar segurança. E assim você então colher essa vida que hoje só existe aqui, ó, no campo dos sonhos. E com isso, a pessoa não chegue frustrada aqui no Canadá, porque você imagina só, se a pessoa já tinha uma vida ruim no Brasil, ela vendeu tudo para chegar aqui no Canadá e chega aqui no Canadá e ela fica frustrada com a realidade que ela encontra, você imagine como que tá a cabeça dessa pessoa. Porque voltar para o Brasil, voltar para onde agora? Se ela vendeu tudo para encarar esse sonho. Então, não menospreze o planejamento nessa sua jornada. Não é algo que acontece da noite para o dia. Não é algo que acontece de uma semana para outra. É realmente uma jornada que você precisa trilhar para você conseguir conquistar qualidade de vida em outro país. E se você quer morar aqui no Canadá e fazer parte dessa nossa comunidade, se juntar com as centenas de pessoas que estão trilhando essa jornada de imigração, fazendo networking com essas pessoas, eu já vou te convidar para você se inscrever na nossa lista de espera. Tem um link aqui embaixo, um QR Code, basta você apontar o celular para você receber mais informações para você começar a desenvolver um planejamento estratégico para você morar aqui no Canadá e ter mais qualidade de vida. Então, meu ponto com esse vídeo é: nem todo mundo precisa sair do Brasil para ter uma vida melhor. Às vezes, se você ajustar alguns pontos na sua realidade, você já vai conseguir ter uma vida melhor ainda no Brasil. Por mais que, óbvio, o nosso país tenha inúmeros problemas, não significa que saindo dele você vai conseguir resolver todos eles. É como eu costumo dizer, a vida ela é um ciclo de resolução de problemas. Não ache que simplesmente você sair do Brasil você está resolvendo todos os problemas da sua vida. Não. Na sua vida, na sua jornada, no seu trabalho, na sua família, você sempre vai encarar problemas. Só que a forma que você resolve esses problemas que pode te trazer leveza nessa jornada. Então, se você quer encarar essa mudança de país, que você faça da melhor forma possível e da forma mais consciente possível, para quando você chegar aqui no Canadá, por exemplo, você não se frustre com a realidade que você encontrar. Por quê? Faltou planejamento quando você ainda estava no Brasil. E eu espero que esse vídeo realmente seja um despertar para vocês, que os conteúdos aqui do nosso canal eles sejam úteis para você que está nessa jornada de imigração, para você que quer mudar aqui para o Canadá. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui para nós, para você ajudar o algoritmo a levar essa nossa mensagem para mais e mais pessoas. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva por aqui, tem um botão aqui embaixo, basta você se inscrever. E também ative as notificações, que é assim que o YouTube vai entender que o nosso conteúdo ele é relevante para você. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!